Nesse caso de Lázaro, você acha que ele não ia fazer esse milagre e ele vendo a situação... Não, ele sabia que ele ia fazer. É. Ele sabia que ia fazer ele porque se emociona. Mas ele se emociona. Chora. Aliás, esse é o grande paradoxo. Porque ele conversa com Marta um pouco antes. E aí, quando ele conversa com Marta um pouquinho antes, você percebe ele preparando o terreno. Ô Marta, você acredita em mim mesmo? Ele lança essa. Então ele está chegando. Eu sei que vai Lázaro, ter a ressurreição no último dia. E tal. Lázaro já morreu. Faz 4 dias, né? E aí ele tá chegando ali na casa para participar do luto e tal. E aí ele lança para Marta: Marta, você acredita em mim mesmo? E aí Marta, cara, ela dá uma resposta assim, convicta. Não, é o Messias, é isso aí e tal. Marta dá uma resposta boa, daquelas que eu não seria capaz de formular. Ela cita o livro de teologia. Exato. Olha, a escatologia diz que vai ser assim. Isso, vai ser exatamente isso. Ela abre os manuais. Né? Então ele já estava preparando... E é uma mulher, hein, que aí, sabe disso, hein? Então assim, ele já estava preparando o terreno. Quando ele chora com Maria, não com Marta, tal. Compadecido ali junto. E aí ele chega na lápide. E aí ele fala assim, olha, tira a pedra. Tira a pedra porque eu vou orar, ele vai ressuscitar. Quando ele fala tira a pedra, Marta vira para ele e fala o seguinte: pô, mas Jesus, tem 4 dias de cadáver aí, vai feder, cara. Aí ele lança para Marta. Jesus lança para Marta: pô, mas não era você que estava falando que eu era o Messias? E aí? Confia no Pai. Ei, deixa aqui comigo. Confia no Pai. Então assim, ele já... Mas mesmo sabendo, ele não deixa de se compadecer. Vilela, é o seguinte, cara. É luto, velho. Você não chega num velório soltando religião. Mesmo que você saiba que você vai ressuscitar um morto. Você não chega num velório soltando religião. As pessoas estão chorando. As pessoas estão com dor, e dor de verdade. E você está com dor porque você perdeu. E quando você imagina essa perda, você não imagina uma perda que assim, ele morreu dormindo. Não, claro que não. Não, sofreu. Mas, e falando em sofrimento, e os 40 dias de deserto? Aquele encontro com Satanás é metafórico? Vixe, aqui vai dar briga agora. Eu acho. Agora pega a garrafa. Agora eu acho que vamos ter uma cisão aqui. Ou aquilo realmente aconteceu? Eu acredito que aquilo realmente aconteceu. E vou ainda aumentar essa pergunta. Em acontecendo, ele tinha uma chance de realmente ser seduzido por aquilo? Ele estava numa... Você entendeu? Ele estava numa... Essa é boa, que inclusive acho que a sua resposta... Lógica, porque se isso aconteceu... Se isso aconteceu de fato, ou seja, tem ele estava enfraquecido por várias coisas. Então, Deus... Primeiro, o que me causa estranheza? Deus sendo tentado por Satanás, entre aspas, uma criatura infinitamente menor que ele. Isso já me causa muita estranheza. Outra coisa, Satanás levando ele no alto e falando assim, tá vendo? Tudo isso aí é meu. Peraí. Satanás já começou errado. Tudo isso aí é meu e eu vou te dar se você me adorar. Aí você fala assim, é que Satanás é o pai da mentira, ele mente. Mas Jesus abraça a ideia. Então, eu tenho dificuldade em acreditar que ali tem um ser perante Jesus chamado esse tal do diabo. Aí, se eu pensar o diabo como um adjetivo, e o adjetivo está em nós. Um maligno. Uma coisa... E eu penso uma briga interna de Jesus. Aí faz sentido Jesus falando, tudo isso é meu. E se eu me adorar, eu não preciso morrer por esse bando de vagabundo aí. Eu sou Deus. Não me parece que o tecido literário leve a isso na sua leitura mais natural do texto. Olha, aí começa toda a briga. O raciocínio desse tipo, ele é presente no pensamento bíblico lá atrás. Deus liberta Israel do Egito para fazer o quê? Para lançá-lo no deserto. Porque o deserto... o deserto tem um simbolismo forte, porque o deserto coloca você no seu lugar. Porque você está de frente com as suas limitações, com a sua fragilidade. No deserto você vai entender um pouco mais do que significa a realidade da vida fora do conforto daquilo que parece sustentar você. Então, assim como Israel é libertado para um exercício de dependência de Deus e de caminhar pela fé na expectativa da palavra divina, é curioso que Jesus, depois do batismo, no caminho da sua missão,
aí que está o detalhe, é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E por que isso aparece? Para mostrar primeiro que Jesus é totalmente divino e totalmente humano, quer dizer, existe tentação real. Então Jesus podia pecar pensando do lado humano, sim, porque a tentação é real. Tá. E ele tem uma função, que é a sua função messiânica. E o que Satanás está dizendo? Aí podemos discutir em que medida ele está dizendo algo que faz sentido ou não. Ele está dizendo, olha, eu tenho um caminho mais fácil para você conquistar todo mundo. Se você transforma pedras em pães, imagina, deu comida para todo mundo, você ganhou a eleição. Ó, se você se joga daqui, o pessoal vai ver o show, meu amigo, que Hollywood que nada. Que Hollywood que nada, efeitos especiais é comigo mesmo. Então ele faz a proposta. Agora, a tentação, ela é totalmente literal? Certamente que não. Por quê? Porque Satanás o leva a um monte elevado de onde se pode ver todos os reinos do mundo. Não existe esse monte. Existem lá na Palestina, propriamente dito, né? Quando você está em Jericó, que aí já não é mais Israel, Palestina, você tem um monte da tentação, tem até um mosteiro grego lá, mas aquilo é uma sugestão da tradição. Então é muito possível, vamos achar um meio termo aqui na nossa conversa, que essa tentação seja mental. Eu também acredito nisso. Do que o diabo carregar, para que o diabo que o carregue, né? Ele carrega Jesus e põe lá em cima. É muito estranho. Então, nesse sentido, a tentação é mental. Dada a fragilidade dele, tem entrado nessa conexão. Mas o diabo como um antagonista mesmo. Sim, mas como ser do mal, no Novo Testamento, não resta dúvida que é uma realidade. O diabo não é uma mera projeção psicológica. Ele aparece como figura pessoal no Novo Testamento. Isso é um desenvolvimento complexo para quem está lendo o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento poucas vezes ele aparece dessa forma. Jó é o exemplo mais... Que não era um judeu, né? Isso é engraçado. Então, assim, é um desenvolvimento um tanto complexo, mas que o Novo Testamento apresenta o diabo como uma figura pessoal e que esse episódio apresenta Satanás como essa figura pessoal, também me parece um tanto claro. Não, porque que ele é apresentado como uma figura pessoal, isso é um fato, que ele é apresentado. Agora, se isso realmente é um fato, ou se ele é percebido dessa forma, e aí sim é colocado no texto, que é a minha questão, entende? Tá, percebido por Jesus, você quer dizer? Exemplo. Não, vou dar um exemplo da época. Vou dar um exemplo. Uma pessoa tendo um ataque de epilepsia naquela época. Demônio. Tudo bem. Possessão demoníaca, fato. Demitologização. Depois de um tempo, a gente descobre que aquilo era uma... É isso que eu estou dizendo. Naquela época... Se descreve dentro do contexto. Isso que eu estou dizendo. A dificuldade com esse raciocínio é que o pessoal pode ir até mais longe, né? Será que Jesus é divino? Naquele tempo se percebia. Então, onde você tem o filtro que você aceita, aí é um pouquinho mais complicado de você interagir com o texto a partir de uma hermenêutica de afirmação do que o texto está dizendo lá, né? Mas todo o consenso da tradição cristã entende o diabo como uma realidade, né? Sim. Como elemento. Aí ele falou alguma coisa. Mas ele não seria capaz de derrotar... Certamente que não. Não. É capaz... E por que ele tenta? Mesmo assim. Porque ele é o diabo. Porque eu acho essa resposta muito fácil. Assim, porque ele é o diabo, ele é burro, não me parece isso o texto. O texto é